Vamos dar início? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Vamos iniciar com uma oração pedindo a Deus que nos dirija neste momento. Deus amado, Pai Santo, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de nos reunirmos em torno da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja nos dirigindo neste momento. Que este momento seja abençoador para nós, aqui presentes, e também todos aqueles que serão alcançados através deste estudo. Que Teu Santo Espírito possa abrir os nossos corações, nossas mentes e aclarar o nosso entendimento acerca deste assunto tão importante que é o casamento. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, dando continuidade ao tema iniciado no domingo passado, que é uma teologia prática do casamento, estamos na segunda parte, no qual trataremos de 3 razões que as Sagradas Escrituras nos expõem para o casamento. Então, no domingo passado, nós demos início a esse grande tema, falamos acerca do fundamento, ou seja, o pressuposto correto de como deve ser visto o casamento, reconhecendo primeiramente Deus como Senhor e a implicação prática disso. Ou seja, todas as coisas que fazemos na nossa vida fazem sentido, têm coerência apenas quando fazemos com a perspectiva que aquilo é para a glória de Deus, e isso inclui também o casamento. E como segundo ponto, falamos acerca do casamento como pacto. Identificamos nas Sagradas Escrituras diversas passagens que nos trazem esse entendimento, que o casamento é um pacto, é uma aliança. À luz do Antigo Testamento, utilizamos o exemplo do casal paradigmático, no primeiro casamento relatado em Gênesis, e no Novo Testamento nós vemos a analogia que Paulo faz do nosso casamento e Cristo, a união de Cristo e a sua igreja, a sua noiva. E hoje, tendo esse entendimento, tendo isso como pano de fundo, avançaremos na compreensão do casamento e nesta feita veremos 3 razões, 3 motivos que a Bíblia nos expõe para o casamento, que são a necessidade de uma companhia idônea, a necessidade de suscitar uma semente piedosa, uma descendência piedosa, e, em terceiro, de se evitar a imoralidade sexual. Primeiramente, tratando da companhia idônea. Retornando ao texto de Gênesis, no seu capítulo 2, a partir do versículo 15, a Bíblia nos relata, nos ensina acerca de que Deus colocou Adão no jardim e deu-lhe algumas tarefas. O texto diz o seguinte, no capítulo 2, versículo 15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, as 2 primeiras tarefas que Deus dá é que Adão cultive e guarde o jardim. Vemos aí que Adão é colocado como um administrador no jardim. Era de responsabilidade dele cultivar e guardar. Reconhecemos aí também, a partir desse versículo, que o trabalho é algo que Deus dá ao homem, dá ao ser humano antes da queda. Então, o trabalho em si não é uma consequência da queda, mas sim, o trabalho é um dom de Deus, é um presente que Deus dá ao homem, e não um castigo. Agora, após a queda, de fato, o trabalho se torna mais penoso. Nós vemos isso a partir do capítulo 3, dos versos de 17 a 19, quando é dito, quando Deus se volta a Adão e emite a sentença sobre ele, especificamente na parte que ele fala: Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado,
porque tu és pó e ao pó tornarás. Então o trabalho em si não é algo decorrente do pecado, mas os efeitos do pecado, a partir da queda de Adão, acabam tornando o trabalho mais dificultoso. Observamos também que esses dois verbos, cultivar, sobretudo guardar, tem uma noção no original hebraico também de defesa, de proteção, proteger contra inimigos. Em outras passagens, os verbos cultivar, que também pode ser traduzido como servir e guardar, ou conservar e cuidado, algumas vezes constituem uma combinação para descrever os deveres dos que serviam dentro do tabernáculo, que se observar em algumas passagens, por exemplo, no livro de Números. Esses paralelos sugerem que Adão ele também tinha um dever como que de um guardião do santuário do jardim. Ele tinha também essa responsabilidade de preservar o jardim. Waltke e Fredericks, no seu comentário de Gênesis da editora Cultura Cristã, fala que, abre aspas, o último termo inclui guardar o jardim contra a usurpação de Satanás. Como sacerdotes e guardiães do jardim, Adão e Eva deveriam ter expulsado a serpente. Em vez disso, ela os expulsa. Seguindo o texto, a partir do versículo 16, nós vemos que Deus continua as suas ordens. É dito no versículo 16 que o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando falamos dos ordenamentos divinos, normalmente nós nos atemos mais a esse especificamente, mas isso começa um pouco antes, como nós vimos. E seguindo a partir do verso 18, esse sim é o texto base, vamos por assim dizer, dessa primeira razão, desse primeiro motivo para o casamento, no qual é dito: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Domingo passado nós já tratamos inicialmente esse versículo e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. Dos versículos de 19 a 24 nós já vimos no domingo passado, narra ali a criação da mulher a partir de Adão, a partir de uma costela de Adão. E daqui eu destaco desse trecho o versículo 20, no qual é dito novamente que para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Esse trecho do 19 ao 24, Deus traz a Adão os animais. Como nós vimos no domingo anterior, Adão dá nomes aos animais. Vimos a expressão de autoridade que essa atividade significa, no fato de Adão dar nomes aos animais. Isso representa uma autoridade daquele que dá nome, aquele que é nomeado, está debaixo da autoridade daquele que está nomeando. E também que os nomes eram extremamente significativos. Eles representavam a natureza, o caráter daquele que estava sendo nomeado. E é digno de destaque que o texto mostra uma conexão entre o desempenho de um trabalho. Adão estava desempenhando uma tarefa, a de dar nomes aos animais, e nessa tarefa, ao identificar que os animais, cada um deles tinha os seus pares, ele identifica que lhe falta uma auxiliadora idônea. Ele não encontra, até então, na ordem criada por Deus, uma auxiliadora ou alguém que partilhasse da mesma substância, da mesma natureza que ele. E é interessante que Deus inicia no versículo 18, dizendo que não é bom que o homem esteja só. Essa frase, não é bom, no original é altamente enfática. Ainda no comentário de Gênesis citado anteriormente, o autor nos mostra que haveria outras formas de expressar esse não é bom, mas o original traz uma ênfase, indicando
que essencialmente é ruim para Adão viver sozinho. Então, de fato, Deus havia planejado o matrimônio muito antes daquela necessidade surgir no tempo e no espaço. Deus planeja o matrimônio, o qual acarreta numa intimidade e relacionamento. O relacionamento é modelado segundo Deus, que não existe em isolamento, mas é uma triunidade cercado por uma corte celestial. Então, além dessa ênfase nessa expressão não é bom, um leitor atento de Gênesis, que vem fazendo a leitura desde o primeiro capítulo, vai observar que no decorrer da criação, a cada etapa que Deus concluiu uma obra, ele emitia um parecer, que era bom, e aqui nós encontramos essa descrição de que não é bom. Isso indica também que a criação do homem ainda não estava completa, ainda necessitava de completude. Douglas Wilson, no livro que nós estamos utilizando como referência, Reformando o Casamento, ele fala acerca da afirmação seguinte, dessa afirmação. A afirmação do Senhor de que não era bom que o homem estivesse só é uma clara indicação de que a criação do homem ainda estava incompleta. Adão estava incompleto porque carecia de companhia daquela que lhe seria idônea, auxiliadora. Um segundo ponto também que esse versículo nos traz, ele evoca dois aspectos através dessa expressão auxiliadora idônea. Às vezes uma leitura não muito atenta pode passar desapercebido esses aspectos. Que aspectos são esses? De igualdade, um de igualdade e outro de diversidade. O que significa isso, né? A igualdade aponta para o sentido ontológico. Tem a ver exatamente com a atividade que Adão estava fazendo, ao identificar que entre os animais não possuía nenhum que partilhasse a mesma natureza dele. Então, o termo idônea significa que possui ou que detém a mesma natureza, a mesma substância que o homem. Por isso, aponta para a igualdade. O homem e a mulher perante o Senhor são iguais, foram criados à imagem de Deus, gozam da mesma dignidade perante o Senhor. Ao mesmo tempo, esse termo, essa expressão, também apresenta um significado de diversidade, à medida que a mulher é auxiliadora, ou seja, apresenta uma diversidade funcional. Homem e mulher têm diferentes funções. Como nós vimos, um não é mais importante do que o outro, eles partindo da mesma natureza, foram criados por Deus, porém, foram criados para funções diferentes. Outro aspecto que podemos observar aqui, ainda no relato de Gênesis, é que o casamento foi criado por Deus para prover companhia em meio ao labor do domínio. Quando voltamos um pouquinho, no capítulo 1, a partir do versículo 28, nós vemos o que em teologia nós chamamos de mandato cultural, que basicamente é essa ordem de Deus ao homem para que governe a criação, para que administre os recursos. A partir do versículo 28 é dito que Deus os abençoou e lhes disse, versículo 28 do capítulo 1, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhes será mantimento. Então aqui está incluído este mandato cultural e
obviamente, fica muito claro que o homem não seria capaz de cumprir esse mandato cultural sozinho, na sua individualidade. E Deus já havia estabelecido essa ordem, sabendo que Adão necessitaria de uma companhia, e vice-versa. A mulher criada também necessitava de uma companhia. O homem não pode cumprir essa tarefa de forma isolada. Precisa de uma auxiliadora à altura na tarefa para a qual Deus o vocacionou. Partindo para o segundo ponto, que trata do segundo propósito do casamento, que é o ato de suscitar uma descendência piedosa. No próprio texto que lemos, o mandato inclui a ordem de serem fecundos, de multiplicarem-se. Porém, utilizaremos um outro texto, este em Malaquias, capítulo 2, versículo 15, para também amparar esse propósito do casamento. O profeta Malaquias vai nos mostrar nesse texto que outro propósito declarado do casamento é a bênção de uma semente piedosa. Ele diz no versículo 15 do capítulo 2: Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Esse versículo ele está incluído num trecho maior, para uma melhor compreensão do contexto que ele está inserido, que vai do verso 10 até o 16. O título que está presente na minha tradução aqui da Bíblia, que obviamente não é inspirada, mas auxilia na compreensão, traz advertência contra a infidelidade conjugal. Em um dos comentários que eu utilizei para analisar essa passagem, que é o comentário bíblico NVI, ele traz a infidelidade de Israel na adoração e no casamento. E ele resume muito bem em uma frase o que Malaquias está trabalhando. Durante toda a carta, durante todo o livro de Malaquias, ele está tratando sobre adoração a Deus, sobre culto a Deus, que o povo de Israel estava sendo negligente. E aqui nesse aspecto ele vai mostrar que a fidelidade a Deus, na adoração, no culto, está muito ligado à fidelidade matrimonial, ou seja, a fidelidade entre o homem e a mulher. Há uma relação muito íntima, não dá para dissociar esses dois aspectos. O profeta focaliza sua atenção na nação de Israel como uma família, e ele mostra que não só a aliança entre Yahvé e o povo estava sendo profanada, mas o relacionamento de aliança que deveria existir na comunidade também foi profanado. Para entendermos um pouco mais o contexto, vamos ler a partir do versículo 10 e vermos os pontos que Malaquias está elencando até chegarmos ao versículo 15. Ele fala no versículo 10: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então, no versículo 10, Malaquias mostra que a unidade do povo está na sua relação com seu Deus. Esse Deus é tanto Pai e Criador de todos ali. Então, não haveria motivo para o povo de Israel ser desleal com os seus pares. Porém, quando o povo de Israel é desleal, é infiel uns para com os outros, ele está exatamente contradizendo esse relacionamento de aliança que eles estabeleceram ou têm com o próprio Deus. Versículo 11: Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. Outro ponto que Malaquias traz aqui é que o povo de Israel estava se casando com outros povos, com povos
pagãos. E o problema aqui não é o casamento misto, ou o casamento interracial, mas sim o casamento interreligioso. Israel estava afrouxando as exigências de conversão a Yahvé, ao Deus, ao único Senhor de Israel, e incorporando formalmente pessoas na comunidade da aliança, sem que essas pessoas tivessem reconhecido o Deus de Israel como o único Senhor deles. No comentário de Malaquias, da série Cultura Bíblica, ele mostra o seguinte, que não há objeções a casamentos mistos em termos raciais. Uma multidão mista saiu do Egito com os israelitas. Êxodo 12, 38. Mas, ao se submeterem à circuncisão e cumprirem a Páscoa, eles se compromissaram com o Deus de Israel. Então não haveria problema o povo de Israel se casar com alguém que não fosse israelita, mas havia necessidade de que essa pessoa reconhecesse Deus como único Senhor, e isso não estava acontecendo. E não somente isso, o povo de Israel também estava se divorciando de suas esposas e contraindo casamento com essas mulheres de outros povos. Versículo 14. E perguntais, por quê? O povo perguntando. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. O povo pergunta por quê? Essa pergunta tem a ver com o quê, né? Exatamente o que foi dito no versículo 13. Deus não estava aceitando mais as ofertas do povo de Israel. No versículo 13, na parte B, é dito que de sorte que ele, o próprio Deus, já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Então a infidelidade do povo, sobretudo, é o que Malaquias está querendo trazer ou dar luz aqui, sobretudo a infidelidade do povo com as suas esposas, era o motivo pelo qual Deus não estava recebendo mais as ofertas. E por isso chegamos no versículo 15. Antes disso, cabe trazer uma relação que a Malaquias faz aqui e deixa muito clara entre a adoração e a vida, que estão intimamente ligados, a adoração e a vida prática. Deus não aceita uma adoração daquelas pessoas que a vida contradiz aquilo que elas professam. Muitas das vezes, o sacrifício está sendo realizado da maneira correta ou trazendo para os nossos dias. Vimos ao culto, adoramos ao Senhor, porém nossa vida prática não reflete aquilo que professamos aqui. É aquela distinção que fazemos entre ortodoxia e ortopraxia. A prática não acompanha aquilo que professamos. E era mais ou menos isso que Israel estava enfrentando aqui. Na verdade, Malaquias estava enfrentando e exortando o povo, que comparecia, realizava sacrifícios, porém Deus não mais ouvia, não mais aceitava os seus sacrifícios, porque na sua vida prática Israel estava sucumbindo, sendo infiel com a aliança estabelecida com o próprio Deus e a aliança estabelecida com a sua esposa. E quando chegamos ao versículo 15, nós vemos que o argumento de Malaquias é mais ou menos o seguinte: que Deus estabeleceu o casamento para que, através do casamento, fosse gerado descendências piedosas. É o que vemos no versículo 15. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, ainda que... Desculpe, e por que somente um?
ele buscava a descendência que prometera. Essa primeira parte, que traz alguns elementos, é alvo de alguma disputa em relação ao seu sentido. Mas podemos compreender aqui que Malaquias está apontando esse como o casamento, que representa a união de duas pessoas em uma só carne, como nos é narrado em Gênesis 2, 24. Então, Deus une duas pessoas em uma só carne, porque ele buscava a descendência que prometera. Ou seja, um casamento piedoso e a sua descendência, um casamento piedoso, ele gera uma descendência santa, uma descendência piedosa. E Malaquias continua: portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então Malaquias traça essa relação. O casamento, ele é para buscar ou gerar uma descendência piedosa, só que para isso, cuidem-se de vocês mesmos, ou seja, ninguém seja infiel com a sua mulher da sua mocidade. Ou seja, a fidelidade à esposa, a fidelidade à mulher da sua mocidade está diretamente ligada para um casamento piedoso e, por conseguinte, uma geração piedosa. Há uma relação direta. Douglas Wilson comenta nesse trecho: o profeta Malaquias afirma, como meio para um fim, a importância de tratar as esposas com honra. Se um homem trata sua esposa de forma traiçoeira, isso sem dúvida terá um efeito negativo sobre os filhos. Não nos é dito que crianças piedosas são um propósito da paternidade. Elas são, ao invés disso, um propósito do casamento. Então, há uma relação muito íntima entre a fidelidade dos pais aos seus votos matrimoniais, à aliança que é estabelecida com a esposa diante de Deus e a geração de uma descendência consagrada a Deus. E não pode se perder de vista também o sentido de que essa descendência que prometera, uma descendência piedosa, uma descendência temente ao Senhor, dessa descendência que Malaquias está falando, viria o nosso Salvador, o nosso Messias, que é um sentido mais específico aqui dessa passagem. No comentário de Baldwin, na série Cultura Bíblica, também nos é dito que somente quando os pais permanecem fiéis aos seus votos, eles podem dar aos seus filhos a segurança que serve de base para uma vida piedosa. É claro que não é uma regra absoluta, no sentido de que o fato de ter um casamento de fidelidade gerará filhos também tementes a Deus, obrigatoriamente, mas é um ordenamento que Deus nos traz, uma promessa de Deus, de que através da fidelidade do casal, por conseguinte também o ensino à criança, ao filho, das Sagradas Letras, conduzirá esse pequeno, essa criança, no caminho do Senhor. E, o último item é acerca da proteção sexual. Os dois primeiros propósitos tratados aqui são motivos antes da queda. Companheira idônea, a criação de filhos, é algo que nada tem a ver com o pecado. Porém, esse terceiro motivo é em decorrência do pecado. Exatamente porque o pecado entrou no mundo, há a necessidade de proteção contra a imoralidade. Paulo vai nos dizer, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, nos versículos de 2 e 3, que por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente,
a esposa ao seu marido. Impureza aqui está relacionado à relação sexual ilícita. É o termo original no grego porneia. Então, Paulo tem em mente aqui que, diante do mundo caído, em decorrência do pecado, muitas das vezes cristãos frequentemente são assediados por tentações relacionadas à luxúria, à fornicação, no caso de cristãos não casados, e o adultério, no caso de cristãos casados. Pedro, em sua primeira carta, vai também trazer uma exortação, no capítulo 2, versículo 11, para que nos abstenhamos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Essas paixões aí, o original, tem a ver com um desejo que é proibido, a luxúria. Paulo também traz uma outra exortação em Colossenses capítulo 3, versículo 5, dizendo que nós devemos fazer morrer nossa natureza terrena, qual seja prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Então, o mundo que nos cerca traz essas ofertas. Paulo e Pedro traz exortações claras acerca do que devemos nos apegar à palavra de Deus e nos abstermos das paixões carnais, só que um outro ponto, um outro aspecto, um outro escape que Deus nos traz, e de maneira lícita, é a atividade sexual dentro do casamento. Deus proveu uma ajuda muito prática aos cristãos, enquanto lutam com as tentações sexuais. Essa ajuda se chama atividade sexual lícita. No livro, Douglas Wilson vai nos informar que, a fim de fornecer uma proteção satisfatória, as relações entre os cônjuges piedosos devem ser consistentes e frequentes. Não é à toa que no versículo 3 de 1 Coríntios 7, Paulo vai dizer que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, uma outra tradução também que traz essa ideia de uma maneira mais clara, fala no versículo 3 que o homem cumpra sua obrigação marital para com sua esposa e, semelhantemente, a esposa para com o seu marido. O original traz essas ideias realmente de cumprir e de obrigação. Paulo quer quase que dizer que há um pagamento de uma dívida que deve ser realizado. Isso porque, como nós vimos anteriormente, com o pecado, com a queda em Adão, sofremos tentações no mundo, sofremos diversas ofertas, e no casamento, o homem e a mulher cristão encontram auxílio mútuo um para com o outro através do seu relacionamento íntimo. Paulo nos mostra aqui que o casamento sem a atividade sexual não somente é antinatural, mas também é expressamente proibido, porque no versículo 5 ele vai dizer que não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento e por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Muito provavelmente naquele período, em Corinto, havia um grupo de cristãos que estavam defendendo algumas ideias relacionadas ao pensamento ascético, no qual condenavam a promiscuidade sexual, isso corretamente, porém argumentavam também que cristãos deveriam evitar o casamento e abster-se de relações sexuais no matrimônio. E a isso Paulo está falando contra. No ambiente matrimonial, no casamento,
não há por que se evitar o relacionamento. Pelo contrário, o relacionamento sexual lícito é uma forma que Deus dá, através da sua misericórdia, de proteção para o homem e para a mulher. Paulo dissuade os cristãos de Corinto, bem intencionados, porém mal orientados, cuja opinião era que os casados ou os casais deveriam abster-se das relações sexuais. É muito claro, é muito evidente aqui, Paulo repete por 3 vezes, no versículo 2, 3 e 4, que cada um tem a sua esposa, assim também como a mulher, cada um tem a seu próprio marido. No versículo 3, o marido conceda à esposa o que é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. No 4, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, seu próprio corpo, e sim a mulher. Ele repete por 3 vezes essa relação, dizendo tanto para o homem quanto para a mulher. Quando olhamos, como vimos na aula anterior, há uma relação sim de autoridade do homem sobre a mulher. Porém, Paulo enfatiza isso nesse texto, porque especificamente no relacionamento sexual entre os dois, a autoridade do homem e da mulher são iguais. O homem não pode se utilizar da sua autoridade neste momento, porque o corpo do homem pertence à mulher e vice-versa, da mulher pertence ao homem. Isso é algo muito importante e deve ser enfatizado. Douglas Wilson comenta nesse trecho: é necessário que haja proteção constante, particularmente para o marido. Ao mesmo tempo, o benefício da relação sexual não deve ser medido meramente em termos de periodicidade ou quantidade. O autor aqui mostra que essa constância é algo particular do marido devido à própria natureza do homem, que acaba prezando ou priorizando mais a constância e a frequência. Mas ele continua: deve haver proteção qualitativa, particularmente para o benefício da esposa. Ou seja, não basta a frequência e a constância ou a quantidade. Também tem que se preocupar com o aspecto qualitativo, a qualidade, particularmente em benefício da mulher, da esposa. Ou seja, o homem tem que atender a mulher em suas necessidades, que é o que Paulo está mostrando aqui, é de fato realizar o pagamento de uma dívida, e também a mulher atender o homem em suas particularidades. Encerrando esse estudo, eu cito aqui a nossa Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 24, que trata do matrimônio. Nos 2 incisos, ela sintetiza muito bem os aspectos tratados tanto na escola bíblica domingo passado quanto nessa. No seu inciso, é dito que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Os textos base: Gênesis 2, 24, Mateus 19, de 4 a 6 e Romanos 7, versículo 3. E no segundo inciso, traz as razões para o casamento. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa, e para impedir a impureza, a imoralidade sexual. Textos base: Gênesis 2, versículo 18, também no capítulo 9, versículo 1, Malaquias 2, 15 e 1 Coríntios 7, 2 a 9. E aqui encerramos essa escola bíblica. Deus amado, Pai bondoso, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de estudarmos as Sagradas Letras que o Senhor nos deixou a fim de que dirigíssemos a nossa vida através da revelação, Pai, que o Senhor, escrita, que o Senhor deixou para nós.
Muito obrigado por este momento em que podemos aprender os motivos, as razões pelas quais o Senhor estabeleceu essa instituição tão importante que é o casamento. Ajude, Pai, aos casais aqui presentes a bem cumprirem estas coisas, a buscarem servir primeiramente ao seu cônjuge antes de cobrarem, a buscarem uma descendência piedosa que sirva ao Senhor e que busquem mutuamente proteção um no outro diante das ofertas que o mundo traz, Senhor. Pedimos também e oramos, Senhor, pelos jovens que aspiram ao casamento, que o Teu Santo Espírito possa estar auxiliando-os e nutrindo de Tua graça e de Tua misericórdia, a fim de que esperem firmemente no Senhor e conduzam suas vidas em consonância à sua profissão de fé, que tenham uma vida que reflita a sua santa palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.